Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. O Instituto Federal inaugurou usina de geração de energia fotovoltaica, resultado do trabalho iniciado pelo vereador Paulo Henrique Andrade. Quadro Nosso Bolso, com o professor e economista Roberto Kawasaki. Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores. O vereador Renatinho cobra da Prefeitura a contratação de novos funcionários para as creches e pede também medidas urgentes para combater erosão em loteamentos. Estamos no ar com mais uma edição do TV Câmara Informa. Abrimos essa edição com uma excelente notícia para o nosso município. O Instituto Federal inaugurou uma usina de geração de energia fotovoltaica ou energia solar, resultado de um trabalho iniciado pelo vereador Paulo Henrique Andrade. Um sistema moderno, ambientalmente correto e que irá proporcionar significativa economia de recursos aos cofres públicos foi instalado e inaugurado no prédio que abriga o Instituto Federal de Tupã. Uma usina para a produção de energia solar ou energia fotovoltaica, resultado de um trabalho que teve início com o vereador Paulo Henrique Andrade, que por meio de gestões, junto à concessionária Energisa, garantiu que fossem investidos R$400 mil por meio de um edital de fomento a energias renováveis para instituições públicas. Para marcar esta importante conquista, esteve em Tupã o reitor do Instituto Federal de São Paulo, Silmário Batista dos Santos, que juntamente com professores e alunos participaram da solenidade. Segundo o vereador Paulo Henrique, esta conquista é resultado de um trabalho iniciado há mais de 4 anos que trará frutos para o presente e o futuro da instituição. Nós tivemos uma missão lá atrás, junto com o próprio Silmário, junto com o próprio Marcos Leite, diretor aqui do Instituto, Silmário, reitor aqui do Estado, e o secretário Valdir Bertz. O prédio aqui é do Instituto Federal, só que quem paga a conta de luz é a Prefeitura. Só que a gente está num processo de transição para transformar o Instituto Federal numa universidade. E a conta de energia é muito alta aqui, porque quase todas as salas têm ar-condicionado, os laboratórios, e a piscina também é aquecida, o ginásio. E o consumo em torno aqui de R$25 mil mês é o que se gasta hoje com a energia. A Prefeitura lá atrás tentou, o Instituto Federal tentou, não deu certo, mas a gente se uniu, todos os envolvidos aqui que queriam realmente o bem do Instituto Federal, com a ajuda do Caiaoc, dando essa oportunidade para a gente poder fazer o trabalho. Envolvemos também o pessoal da Energisa, porque é fundo perdido da Energisa, então é um dinheiro que a Energisa estimula para que as entidades, os órgãos públicos vão atrás, apresentem projetos para conseguir fazer isso que nós fizemos aqui. Uma usina fotovoltaica de R$400 mil, onde nós vamos conseguir praticamente diminuir as contas em mais de 60%. Isso faz com que esse dinheiro que era empregado para a energia, vamos falar aí mais de quase R$15 mil mês, pode ser empregado agora para a educação, pode ser empregado agora para outras coisas que vão trazer muito mais dividendos, vão trazer muito mais benefícios para a nossa população. Para os representantes do Instituto Federal e da Educação Municipal, Tupã se torna exemplo para todo o Estado ao ter um olhar voltado para a geração de energias renováveis, ambientalmente corretas e que proporciona economia dos recursos públicos. O que o Instituto Federal ganha com isso? O Instituto Federal ganha um impacto no gasto energético, em torno da ordem de R$4 a R$6 mil, um investimento de quase R$400 mil, que foi para Tupã, e nós temos energia limpa. Isto dá mais condições e estrutura para que o Instituto Federal cada vez mais se consolide em Tupã e se transforme naquilo que a gente chama de campus pleno. O benefício ele vai poder ser mensurado com mais precisão ao longo dos meses, a gente faz o acompanhamento da geração. Mais do que isso, essa é uma instituição de tecnologia e é uma oportunidade para mostrar para os alunos, para mostrar para a sociedade os benefícios desse tipo de tecnologia e que inclusive pode ser utilizado nos estudos internos aqui da nossa instituição para os benefícios da geração de energia solar, seus desafios e tudo que seja envolvido com o tema. É uma satisfação, estar novamente em Tupã, uma cidade que recebe a gente sempre muito bem. Daí, num momento desses, uma inauguração teoricamente bastante singela, no entanto, ela encerra realmente
um simbolismo muito grande. A gente está preocupado com o meio ambiente, trabalhando com sustentabilidade e gerando alguma economia de custeio, que essa economia, seguramente, ela retorna para a sociedade por meio de bolsas para os alunos, tentando aumentar a questão da permanência e êxito, de modo que toda ação dessa natureza, e a gente tem trabalhado muito nisso com sustentabilidade, né? A preocupação não é economizar por economizar. A preocupação é devolver isso para a sociedade e, no nosso caso, é atendendo melhor os nossos alunos. Além do vereador Paulo Henrique, a vereadora e segunda secretária da mesa diretora, professora Cris Vicente, participou da inauguração, sendo convidada para oficialmente cortar a fita que marcou a entrada em funcionamento da usina fotovoltaica do Instituto Federal de Tupã. Nós sabemos já da economia, né, da energia fotovoltaica e a importância dela ser instalada em todos os prédios públicos, né, é muito importante, começando aqui pelo Instituto Federal. Uma parte já foi instalada, então a gente aguarda que seja 100% energia renovável, energia sustentável, porque é o futuro realmente. A gente precisa pensar na produção de energia, a gente precisa pensar nas matrizes de energia e que elas sejam todas sustentáveis. E o Brasil é rico em sol, né, em energia solar, então a gente tem que aproveitar mesmo, e eu acho que as instituições federais, estaduais, municipais, elas têm que ser as primeiras a fazer esse papel para incentivar também as casas, as pessoas que têm a sua casa. Minha casa tem energia solar, é uma economia muito grande. Eu sei que eu estou contribuindo com o meio ambiente. É um gasto que você tem no começo, mas que ele a longo prazo ele acaba sendo um investimento muito bom. Tenho orgulho de falar, é o melhor campus que nós temos no estado e no Brasil. E com essa usina fotovoltaica, a gente consegue mostrar ainda mais para o Silmário, que é o nosso reitor, que está aqui na nossa cidade, que Tupã tem compromisso com o Instituto Federal. Tupã tem compromisso em transformar o nosso Instituto Federal, que hoje é um ensino médio e ensino técnico, numa universidade. Mais de 5 cursos, trazer essa dignidade para esses estudantes, e o reitor é o nosso amigo, é um parceiro, é um cidadão tupanhense praticamente de coração, e a gente está aqui junto para fazer a coisa acontecer. Confiram agora o quadro Nosso Bolso, com o professor e economista da Faculdade Facate de Tupã, Roberto Kawasaki, tratando sobre economia e também sobre finanças. O assunto de hoje trata-se da inflação, e agora nós estamos quase ao final do verão e a gente percebe como a inflação, por exemplo, do mês de fevereiro, ela teve uma desaceleração comparado a janeiro e mesmo comparado a fevereiro de 2022. Então a inflação ela está descendente devido a, entre outros fatores, um período de safra de alimentos. Isso ajuda muito, estamos primavera, verão, auxilia bastante, mas no transcorrer do ano, daqui a pouco nós entraremos no outono e inverno, entraremos no período de entre-safra. Aí haverá uma pressão maior sobre o preço dos alimentos. De qualquer forma, sob o ponto de vista da economia, é importante que no ano de 2023 estejamos todos nós muito atentos a duas questões que cabem ao governo federal. A primeira, nós já tomamos esse assunto aqui no nosso programa, trata-se da reforma tributária. E a reforma tributária, que o governo deverá propor ainda nesse primeiro semestre, deverá, com isso, caso ele seja aprovado e da forma como ele for conduzido, permitirá uma redução da carga tributária. E, com isso, haverá uma menor pressão sobre os preços dos alimentos. E isso acaba beneficiando toda a população. O outro ponto importante, também ligado ao governo federal, trata-se da questão da política fiscal. E o governo deverá propor também ainda nos próximos meses, segundo as notícias que nós temos ainda agora no mês de março, o ajuste fiscal, que deverá substituir o teto de gastos, que ainda está em vigor, e mesmo assim é um auxílio à lei da responsabilidade fiscal, trazendo maior tranquilidade e segurança jurídica para o mercado e permitindo novos investimentos. Isso vai beneficiar e muito o preço dos alimentos na medida em que os investimentos virão e com isso os alimentos não irão pressionar o custo de vida e a inflação
que custa muito para todos nós. Você vai ver depois do intervalo. Câmara acontece destacando o trabalho dos vereadores e o vereador Renatinho está cobrando da Prefeitura a contratação de novos funcionários para as creches municipais. Está pedindo também urgência em medidas para combater erosão em loteamentos. Até já!